Pronto, agora a gente tá valendo, estamos no ar. Vamos lá, Para variar, a gente antes de entrar conversa muito, né? Obrigado, viu, Walter? Eurico. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu li o seu livro, seu material pré-livro, né? O seu pré-livro, porque tive a felicidade de ser convidado por ti para escrever o prefácio. E eu estou muito feliz de ter lido esse material e o quanto que ele é um potencial, como ele é uma luz, como ele é um farol que pode ser levado em tantas situações no campo, para quem quer viver no campo, para quem vive no campo. E eu queria muito conversar contigo aqui sobre o livro, sobre como é que você chegou nele, o que que é o livro, o que que você espera com ele. Queria trocar impressões contigo. E quero começar. Bom, primeiro, te conheço há um tempo e sou muito feliz de a gente ter se conhecido nesse processo mesmo de troca, né? De trabalhos, de vínculos, né? De aproximações de coisas que você faz, coisas que eu faço, e o quanto que a gente tem construído essa nossa relação nessa troca, né? E ter visto você escrever esse livro e termos essa dádiva em mãos aí o quanto antes é realmente gratificante, é uma coisa muito bonita. Eu agradeço muito a você por ter essa generosidade de ter escrito esse livro com toda a tua experiência e poder levar esse conhecimento e estimular a construção de conhecimento em tantos lugares, né? Mas queria começar perguntando para ti o nome do livro mesmo, né? Colapso e êxodo urbano, construindo alternativas autônomas e resilientes no campo. Diz aí, Eurico, por que esse nome? O que, que quer dizer cada expressão? Como é que você chegou nisso? O projeto começou com o nome de Meu Caderno de Ida para o Campo, porque eu queria que as pessoas tivessem um contato com os autores e alguns episódios da minha vida que eu vi com meu avô, principalmente, e que isso inspirasse as pessoas a organizar uma vida no campo de uma forma analógica, introspectiva, que trouxesse para as pessoas essa capacidade delas se incluírem dentro da gestão. A gente fala muito de gestão e é uma coisa para fora, né? E eu queria que as pessoas se incluíssem ali. Então, a coisa do caderno, a coisa do contexto holístico, da pessoa, né, ter, medir, avaliar a qualidade de vida, aspirações de futuro, né, se está chegando mais próximo ou não, se está construindo ou não. Eu queria que a pessoa conseguisse usar um caderno que fosse uma coisa de autocuidado, que fosse uma coisa que trouxesse um conhecimento também econômico, né, para as pessoas, de a necessidade de beneficiamento, de venda direta, de controle contábil, mas que principalmente fosse um autocuidado, que a pessoa conseguisse usar no caderno, ter dentro do caderno, né, o cuidado da família, o cuidado da pessoa, para que a pessoa que vive no campo possa realmente viver bem, possa realmente integrar aquele território, aquele ecossistema. Mas ao longo do trabalho, eu tive algumas conversas com três pessoas do campo editorial. Uma delas, inclusive, foi a Isabel, muito querida, da Bamboal, que foi a editora do seu livro, A Arte de Guardar o Sol. E ela falou assim, ela questionou um pouco a questão do título inicial. E eu percebi que essa metáfora muito forte para quem é do campo sobre o caderno, ela não existe para quem não é do campo. E o livro a intenção do livro é acolher e dar a mão para quem ainda não é do campo, para que essa pessoa possa vir para o campo. Obviamente que ele tem utilidade para quem já está no campo, né? Mas a ideia principal era essa de dar a mão, né? E conseguir vir junto para o campo. E aí, quando mais de uma pessoa achou que o título do livro não comunicava muito bem e que o livro era muito importante para o nosso tempo, isso eu recebi de algumas pessoas, assim, eu falei, senhor, que esse livro é muito importante. Mas eu recebi essa informação, né? De que o livro é importante nesse sentido, assim, olha, nós estamos realmente passando por várias das coisas que você relata no livro e a maioria das pessoas não consegue ver, mas a partir da leitura é impossível não ver. E, e aí esse feedback de que o título não estava dialogando com a sobriedade de algumas coisas que eram trazidas ali.
E aí, enfim, aí eu conversei, a Luciana Jansen faz a ilustração do livro e está na produção comigo, conversei com a Tereza também e tal, e a gente, enfim, a gente foi amadurecendo e confesso que a gente ficou um pouco pesaroso, mas a gente resolveu trocar o título. E aí nessa troca, eu percebi, já estava, inclusive, isso já estava escrito no livro, mas nessa troca eu percebi que o que as pessoas que me deram esse feedback de que o livro tem uma importância porque ele facilita a leitura da paisagem atual para as pessoas, eu percebi que isso eu já tinha pego de outras pessoas isso, né? É impossível a gente ler o Jared Diamond, o Eric Klein, a Rebecca Costa, o Dmitry Orlov, enfim, tem vários autores, o David Holmgren, né, que eu faço um estudo sobre a bibliografia dele, inclusive, no livro. É impossível ler essas pessoas e não reconhecer que a gente está vivendo um colapso. E ele é um colapso multifacetado, porque a gente vive um colapso moral, a gente vive um colapso político, a gente vive um colapso econômico, e esses colapsos eles são antecedidos por um colapso energético que a maioria das pessoas é completamente cega para a questão energética do nosso tempo. Isso, inclusive, é uma frase do Reagan, que também está no livro, que é um economista ecológico. Aí ele fala que nós vivemos um tempo de. Nós somos cegos para as questões energéticas. E é verdade, as pessoas não entendem, né, essa dimensão. E aí eu falei: eu não sinto que isso é um alarmismo, eu sinto que isso é uma leitura. E como todos os outros colapsos que a gente passou, tá no livro do Diamond, tá no livro do Klein, tem em várias literaturas, no Graeber e no Engel, né, que escreveram O Despertar de Tudo, escreveram Dívida os cinco primeiros, como é que é? Os primeiros 5.000 anos, né? Também no livro. Eles apontaram para a gente, arqueologicamente, antropologicamente, como que os outros colapsos aconteceram. E nós estamos esticando todas as caixinhas. E o que é Com muito mais interessante, capacidade de colapso, né? Ou seja, a gente está mantendo a mesma perspectiva de que outros colapsos já aconteceram, né? Gosto muito do livro do Jill Diamond, do Colapso, né? Em que ele realmente traz as várias comunidades, várias civilizações que colapsaram, todo mundo plantando agricultura orgânica, né? Todo mundo vivendo em aglomerações urbanas, se haviam, eram muito menores do que são hoje, né? Mas a capacidade de gerar colapso existia, e hoje ela é potencializada porque a gente tem um consumo energético muito maior para fazer colapso, né? E você traz isso de uma forma, a meu ver, Eurico, muito, muito simples, não no sentido simplório, né? Você traz com profundidade essas questões, você referencia outros autores que trabalharam com essas mesmas questões, mas você traz isso para uma dimensão muito própria de quem está lendo. Você procura fazer isso com muito cuidado. Você traz no teu livro a questão da digital, da complexidade que é própria, né, de cada pessoa, de cada família, de cada território, e o quanto que esses elementos, esses conceitos, né, que fundamentam, por exemplo, a ideia de colapso, ou que fundamentam as ideias de êxodo urbano, ou de autonomia e de resiliência como uma antítese, né, possível ao colapso, no teu livro realmente elas não são colocadas de uma forma teórica só. Elas são aprofundadas o suficiente para que cada um perceba o como pode se ser mais autônomo, mais resiliente para se evitar o colapso no seu território, no território que está por vir, com a sua presença indo para o campo, né? Então isso eu acho que é um eixo do teu trabalho. Eu brinco contigo, né? A gente já se conhece há um tempo. Eu acho que o Eurico tem um apelido que é ribossomo intergaláctico, né? É uma capacidade imensa que o Eurico tem. O ribossomo nas células fica juntando, né, os aminoácidos para fazer proteínas imensas, né? O Eurico faz isso com tantas ideias de tantos autores diferentes, trazendo coerência, o eixo que o Eurico procura sempre trazer é o eixo de coerência a partir de ideias que podem parecer distantes, mas que são coesas quando elas são aplicadas
especialmente no nível próprio, no nível de território. Então, Tem, bom, te interromper na não, tua, não, na tua... não, 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 Valdo, por favor, fica bem à vontade. Tem um outro autor, né, que é o Joseph Tenter. Ele escreveu O Colapso de Civilizações Complexas. E eu estava falando desse negócio da digital de complexidade, e eu acho assim, ó, é, no campo ecológico, por exemplo, quando a gente anda com um mateiro, ou quando a gente anda com você, por exemplo, dentro de um sistema agroflorestal, você empresta para a gente uma leitura dos padrões da ecologia florestal, da botânica, das várias relações que tem ali, as propriedades que vão emergindo ali, enfim, né? E aí, quando a pessoa caminha com você ali, ela vai acelerar a percepção dela. Se ela caminhar com você em sistemas agroflorestais, em biomas diferentes, em estágios de sucessão diferentes, ela vai aumentar exponencialmente a capacidade dela de entender aquilo. Se ela passeasse sozinha, talvez ela tivesse que manejar, esperar, passar mais de uma estação ali, entender as interações. Mas existe um trabalho de tradução, de transdução, de compartilhamento, né, que acelera. Isso é feito também na paisagem de um modo geral. Tem muitos ecologistas que fazem isso. Recentemente teve um filme muito bom de leitura de paisagem com Holmgren, que foi produzido pelo Dan Palmer, que também é referenciado no livro, Dan Palmer, que infelizmente morreu em 2023, morreu novo. E esse livro é fenomenal. Ele anda por umas paisagens degradadas, ele explica, por exemplo, os novos ecossistemas, que são interações de benefício mútuo que estão acontecendo entre espécies que antes não se juntavam, mas agora se juntam e prestam serviços ecológicos e tal. Então, assim, a gente tem um histórico, né, de andar com pessoas, como eu falei, com os mateiros, com as vozinhas curandeiras que mexem com erva e tal, e você passa a perceber o território de outra maneira por causa dessas pessoas. O que eu busco fazer, em parte com o livro, é dar para as pessoas uma leitura da paisagem urbana com essa informação antropológica, sociológica, enfim, com essa informação de outros autores, porque é impossível ler e não ver que a gente está colapsando. A gente tem um degrau para baixo, estabiliza um pouco, outro degrau para baixo, estabiliza um pouco, um degrau para baixo, mas a gente não tem mais subida, a gente só tem descida. Em E múltiplas ela escalas e níveis, né? e ela está diretamente ligada com a questão energética, que eu também tentei, é, enfim, tentei trazer para as pessoas isso, porque eu vejo que as pessoas realmente não entendem isso, né? Nem inclusive a relação do dinheiro com a energia, que é um problema do nosso tempo. E para fechar nesse negócio da digital de complexidade, se a gente consegue tirar vários intermediários entre a gente e as nossas necessidades básicas, isso significa, perante a uma sociedade que tem objetivos de consumo, isso significa que a gente está simplificando demais. Mas se a gente entender que a gente está fazendo isso para um futuro próximo, onde a complexidade não vai ser possível, porque não vai ter energia para ela, a gente aí consegue preparar esse outro viver de forma a amparar coisas importantes. Amparar livros, encontros culturais, educação, acesso a território, o encurtamento das cadeias alimentares, mas a manutenção delas de forma ecológica e mais horizontal, né? A questão da soberania alimentar. Então, o que eu busco fazer em parte com o livro é isso. Se a pessoa entender, conseguir fazer uma leitura da paisagem geopolítica, energética, econômica, e entender que a gente precisa agir, talvez a gente consiga um embalo maior do que a Uhum. gente faria separadamente, individualmente, nesse sentido, Sim, né? tá. Eu acho que você faz isso com muito cuidado e tem um produto com muita maestria, Lico, porque isso acho que vem também da tua própria forma intencional de se colocar no mundo, né? Eu fico pensando assim, né? Você tem uma formação como educador físico, tem uma formação como sociólogo, né? E só essas duas formações não te cabem. Não, você traz isso no livro, não dá exemplo, né? Não, eu não sou sociólogo, eu não sou isso, não sou, né, cada um de nós é um ente e, né, tem
as suas formações, as suas formas de trabalho, e procura valorizar as coisas com base numa junção de formações, uma junção de formas de se expressar, né? Mas eu acho muito interessante que nessa sua junção, que é muito própria, você traz elementos para a gente, para o leitor, com uma facilidade que vem dessa múltipla formação. Então você traz elementos da sociologia, mas não é um sociólogo só falando, né? Não é um tratado sociológico. Você traz elementos da sociologia, mas com muita valorização do Eurico que foi criado pelo avô num sítio. Você conta como é que foi essa criação e como é que você despertou para o campo no campo, né? A tua própria concepção que te levou à sociologia é completamente contaminada, belamente contaminada, pelo processo sociológico da tua formação. E você abre esse coração para a gente desde o início do livro, né? A tua formação de educador físico, com certeza, nos ajuda na medida que você traz o exercício do caderno de campo, o exercício do refletir, o exercício de colocar no papel, né, o exercício de, a partir de colocado no papel, como trazer isso para a reflexão do agir cotidianamente, ou seja, essa perspectiva do educador físico, do capoeirista, inclusive, né, de lidar com o balanço das coisas entre o agir, pensar, agir, de uma forma muito constante e rápida, que é própria do exercício físico, mais ainda da capoeira, né? A perspectiva de educador, que você há muito tempo vem trabalhando com cursos, com processos formativos, e cuidando com a didática, cuidando com a pedagogia dos processos, né? Então, eu acho que tem um cuidado, eu senti isso no teu livro, né? Esse cuidado de expressar algo que você né? Junto com o que você buscou, junto com a eficiência, ou vamos dizer assim, a, a busca de um efeito, né? De que realmente a pessoa que lê possa estar não lendo um material teórico que pode ser útil para uma reflexão e uma mudança de vida, mas um guia mesmo, um guia, um caderno de campo, algo que a pessoa vai lendo e ela não tem como não começar a refletir, a escrever e a começar a agir com base no que ela escreveu, que ela refletiu, nessa busca de morar no campo. Não sei se eu É, estou me expressando de forma adequada, mas eu acho muito bonito no teu livro essa que você se entrega por inteiro a partir do que você juntando vários conhecimentos que você buscou pela vida e com ao mesmo tempo, uma capacidade muito grande e uma generosidade muito grande para que o livro não seja só um livro, ele seja realmente um caminho, ele seja um, uma ferramenta no sentido amplo dessa palavra, né? Que vá ajudar a pessoa a ir para o campo e não perder as expectativas e não voltar para a cidade mais triste. Ele vai para o campo buscando autonomia, buscando resiliência, buscando felicidade, buscando bem-estar, buscando saúde, pensando sobre isso, agindo sobre isso e conseguindo fazer isso, né? Esse é o grande problema dessa ida para o campo, que muita gente acha que é só ter uma casinha no campo para plantar e para colher, um espaço verde, né? um lugar para os discos de livros, né? Como diria a música que a Elis É, gravou. é, Eu não tinha, Walter, e te agradeço a essa perspectiva. Eu não. Talvez porque, enfim, né? Quando o peixe está dentro do aquário, ele não enxerga a água. Eu não tinha essa noção enfim, de outras dimensões, assim, né? Essa coisa da educação física, da capoeira que você comenta, eu não consigo ver isso enfim, para mim é natural, né? Eu não tinha essa perspectiva. Foi interessante ouvir sobre isso daí. O Brasil tem várias coisas da capoeira, né? Vou te dar uma rasteira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu tô com o pé atrás com você. O pé atrás é a ginga, né? O pé atrás é porque você nunca tem uma base, você tá sempre com um pé atrás, então você tá sempre. E essas coisas realmente foram, assim, formacionais na minha vida. Mas eu confesso que no começo algumas pessoas
enfim, me ajudaram e estão no processo com o livro, chegaram a falar de um guia, né? E eu achei muito ambicioso. Eu falei, não, um guia não, guia é muita. Eu acho que tomava uma dimensão para mim que eu ia querer ficar muito perfeccionista, talvez, não sei. E aí a Talvez, questão. desculpa te cortar, Eurico, talvez escrever como guia não seria bom mesmo, não. É, Porque a pessoa percebe o guia na medida em que passa a usá-lo como tal. Se você já produz um livro chamado de guia, dificilmente ele vai ser um guia. né? Isso, aí eu fiquei, né? Eu não fui. E, e a coisa do meu avô, ela apareceu, é porque assim, eu não consigo falar do porquê que eu lido com o campo sem falar dele. E eu não, enfim, né, no processo de achar um veio para escrever isso, eu quis talvez fazer uma homenagem em primeira mão, assim, né? Primeiramente uma homenagem, explicar, porque assim, eu me acho muito afortunado. Eu vivi na minha primeira infância uma vida muito parecida com o que as pessoas mais coerentes da ecologia hoje pregam e conseguem viver. Plantio, colheita e conservação de alimentos, a questão da pecuária integrada. Eu vivi muitas coisas que hoje são consideradas ecologicamente avançadas, assim, são coisas almejáveis para as pessoas que sonham com uma vida ecológica. Eu vivi essas coisas não como um projeto, mas como rotina. E naquele momento, se fosse talvez fazer uma avaliação da vida do meu avô, pelo viés da sociedade, desde aquele momento, mas até hoje, veriam talvez uma pessoa de idade média, né, assim, já passando da idade, né, da meia-idade, que talvez não tivesse dado muito certo na vida e que era pobre. E eu, como criança naquele ambiente, eu nunca, mas assim, nunca passou na minha cabeça pobreza. Porque a gente tinha riqueza de diversão, de ludicidade, de atenção, de carinho, de comida, de tempo do lado de fora, pescando, atirando, caçando com estilingue, fazendo arte, jogando pedra em caixa marimbondo. Enfim, tudo que você pensar, né, de arte, assim, eu fazia. A gente tinha uma liberdade com uma idade muito nova, a gente com menos de 10 anos de idade, a gente sumia numa propriedade de 300 hectares, ficava 2, 3, às vezes 6 horas sumido. Ninguém achava aquilo fora do comum. A gente voltava e minha avó falava assim: hoje vocês demoraram. Imagina se uma criança com menos de 10 anos hoje some 6 horas. Vamos chamar o bombeiro. Né? Aconteceu alguma coisa, sumiu no meio do mato, né? Então, eu fui muito afortunado nesse sentido. E eu não consegui achar um veio para escrever sobre o caminho para o campo sem falar dele. Que, assim, de certa forma, ele foi para o campo com quase 50 anos. Ele teve que construir várias casas. A primeira casa era um barraco, né? Enfim, e a minha primeira infância foi nesse barraco. E eu não, a lembrança que eu tenho é de um lugar muito rico. Então, eu acho que ficou, enfim, às vezes eu olho para o livro e acho que ele ficou um pouco, sei lá, às vezes eu penso que ele ficou meio, não sei explicar, às vezes eu acho que ele ficou um pouco descombobulado, ficou meio desconjuntado, como dizem em Minas, porque eu Eu não acho que não. consegui, porque Eu eu não acho que ele ficou consegui, perguntado mesmo. Porque você trouxe essa vivência que te traz a vida, né? Vamos dizer assim, que traz a tua formação, mas você conecta isso no livro, Eurico. Por exemplo, você acabou de falar aí de dádiva, né? De conectividade, e você tem um dos capítulos que você traz no livro, né? O que que é dádiva, o que que é dívida, o que que é dinheiro, o que que é tempo, o que que é energia. Então, quando a gente lê lá na frente, acho que é o capítulo 8 ou 7, né? Que você fala da dádiva, fala 7. dessas 7, né? É muito interessante a gente perceber, não necessariamente a vida pessoal do Eurico, que você fala um pouquinho lá no começo do livro. Não é correlacionar com a tua personalidade em si. O livro não é sobre você, né? Mas você ter referenciado a tua formação no campo nos permite fazer uma correlação lá na frente, vários aspectos disso aí que você está falando agora. Você viveu dádiva, você viveu, né, a interação, você viveu a arte,
E como é que essas coisas, como é que essas virtudes ou essas potencialidades, né, esses conceitos, podem ser aplicados frente a um processo de resiliência, de autonomia no campo, né? Então, eu acho que você começa muito bem o livro ao se abrir, ao mostrar quem você é e de onde você veio, e depois você vai trazendo vários conceitos, né? E a gente tem sempre lá uma referência prática da tua origem também. Isso torna o livro também algo gostoso de ler, porque a gente está conversando contigo. Tem Então, tem um, uma tem, tem um escrita negócio boa. interessante, tem um negócio interessante da dádiva, Walter, porque o, o meu avô, né, o seu Maninho, foi ele, minha figura paterna ali, né, o herói que eu tinha ali na minha vida inteira foi assim. E alguns pedaços eu fui tirando, porque quando eu comecei a mexer nisso, né, veio muita coisa. E eu conversei com um cara, ele chama Carlinhos, ele tem um bar lá perto da fazenda que era do meu avô. E aí, acho que foi 2018, 2019, meu avô faleceu em 2018. Aí eu parei lá e tal, entrei lá, pedi uma cerveja e vi ele trabalhando lá e obviamente ele não ia lembrar de mim, porque eu era pequeno, né? E passei muitos anos fora e tal. Aí, ô Carlinhos, você é o Carlinhos, né? Eu sou o Carlinhos. Aí tá, dá uma cerveja aí. Aí tomei uma cerveja e tal, tomando ali, fiquei no balcão ali, assim, é uma mercearia com bar, uma confusão, aquelas vendinhas do interior, né? E aí, você tá bom, Carlinhos, mas tá diferente aqui, né? Aqui mudou e tal. E ele achou estranho, né? Olhou pra mim assim, sabia quem que eu era. E eu fui puxando assunto com ele incomodado, que eu tava perguntando um monte de coisa, ele meio assim e tal. Aí, falei, seu Carlinhos, você não lembra de mim, não? Ele falou assim, não. Eu falei assim, e do seu maninho, você lembra? O Walter, o olho do cara encheu d'água na hora. Ele falou assim: Nossa, rapaz, não brinca não, o seu maninho, eu não ia ter nada disso aqui se não fosse o seu maninho. Se não fosse. Cara, um negócio de emocionar, assim, eu fiquei. Ele falou assim: Cara, numa época que ninguém ajudava ninguém, que era difícil, seu avô, ele me dava carona pra cima e pra baixo, ele me esperava quando precisava, nunca me cobrou nada. E foi assim, cara, a vida inteira ele dando carona e o pessoal falando pra ele: Para de dar carona pros outros, uma hora vão te assaltar. Ele falou assim: Gente, mas o pessoal na beira da pista, empoeirado, estrada de chão, tem que dar carona, né? E eu lembro quando eu ia a pé com ele 7 quilômetros para tentar pegar um ônibus, porque eu não sabia se o ônibus ia passar ou não. Então, esse foi enfim, eu escrevi isso, mas depois não saiu no livro. E tem uma outra que Que legal, lá em, que bacana. lá em Brasília tem antigamente era a zoobotânica, né? No Distrito Federal, a Secretaria de Agricultura antigamente chamava zoobotânica. E aí, enfim, meu avô, muitos anos com a zoobotânica, foi para lá em 60 e tal, né? Enfim, muitos anos ali, 30, 40 anos ali e tal. E aí, minha mãe foi lá resolver uns negócios lá depois que ele faleceu também e tal. E aí, falou assim: não, ela é filha do seu maninho. Aí tinha um pessoal bem velho também lá da Zobotânica, que já devia ter aposentado ou estava em véspera de aposentar, porque para lembrar dele tinha que ser antigo, né? Aí uma senhora virou pra minha mãe e falou assim: Você não se importa de fazer uma pergunta, não? Aí minha mãe falou: Não, não importa, não, o que que foi? Ele morreu pobre? Aí minha, aí minha, aí minha mãe falou assim: Não, como assim? Não, morreu pobre, não, ele morreu bem, por quê? Não, porque eu nunca vi um cara tão desprendido na minha vida. Eu tinha certeza que ele ia morrer pobre, porque ele dava tudo. Cara, mas eu achei assim, eu achei genial, assim, o episódio, né? Não mas assim, ele morreu pobre? O Minha mãe ficou assim, como assim morreu pobre? Não, é que é porque eu. pobreza, né? O que é pobreza? O que é riqueza, Isso. E né? aí, isso liga com uma coisa que você fala muito, que é o seguinte: a dádiva é maior do que a troca, né? E, e nessa questão que a gente precisa entender a vida no campo daqui para frente, com cada vez menos energia, é que dever é bom. Porque a gente vive numa sociedade que dever é ruim. Uhum. Mas quando você fala de tecido social, de comunidade, de pessoas que se ajudam, dever é fundamental. Eu quero dever favor pro Walter. Porque eu Dever, na quero, verdade, é rio, né? porque eu quero encontrar com ele de novo para poder pagar. Eu quero dever, entendeu? E se eu quitar a Né? dívida, eu quero que. Ou então ele vai começar a me dever, ou então eu vou fazer outra dívida com ele, porque eu quero, né? Eu quero estar obrigado. E isso é uma oportunidade, né, Eurico? Assim, eu fico pensando nisso que você está falando, né? Por exemplo, no caso do teu avô, dessas experiências que você viveu e está contando,
mas que a gente vê, por exemplo, né, quando você faz você, até pouco tempo atrás, ou mesmo hoje, muitas comunidades não têm luz elétrica, né, ou a luz acaba não sendo tão forte, não está em todo lugar. Então, se você mata um porco ou mata um boi, tudo bem, você pode salgar e você vai ter aquela carne por um tempo, mas é muito melhor você distribuir esse boi, né? Você É, carnear em conjunto, inclusive, né? Ou porco. E aí você não vai conseguir comer tudo, então você distribui. E o teu vizinho vai se sentir obrigado, no bom sentido de que bom que ele fez é, isso, quando eu fizer eu vou fazer também, né? E quando for a colheita de feijão, se cada um resolver colher sozinho, vai perder muito feijão, porque quando começa a colher aqui já está caindo lá do outro lado, né? Tem que colher em mutirão. Aí o mutirão vai lá, todo mundo depois vai fazer mutirão na casa do outro, na casa do outro, e todo final de dia de mutirão tem uma comida, tem uma festa. Então, essa reciprocidade, né, ela gera a dádiva, que é muito maior do que, né, é a troca. realmente, né, o dever, né? E isso só é permitido se a gente se abrir para o campo, né? Se a gente vai para o campo numa lógica somente urbana, qual é o meu recurso, quanto que eu vou tirar, pegar emprestado do banco, quanto que eu gastei, quanto que eu vou vender o carro para poder comprar aquela outra coisa, e a gente não pensa ou não se insere no território nessa lógica de fluxo, nessa lógica de rede, a nossa tendência de se frustrar é muito grande, porque a gente vai dar com os burros na água. A gente não vai conseguir viver bem no território se a gente quiser ter a minha casa, a minha entrada, o meu carro, a minha família, sem essa conexão com o que o território nos proporciona. Né? Então, e você traz isso muito bem, em diferentes capítulos, né? Mas nesse capítulo que E, você fala de dinheiro, emprego, dívida, dádiva, eu e, acho que isso e, é muito e tem a importante da ques- gente e, fazer sobre e tem a questão energética, né? isso. Sim. Porque assim, se você perguntar hoje para quem consegue se viabilizar no campo, se não tiver no primeiro desafio, vai estar entre os três primeiros, a pessoa vai dizer o seguinte: ah, é parceria de trabalho, não consigo gente para trabalhar. Uhum. E isso não vai melhorar, isso só vai piorar. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo que as pessoas, principalmente as mais jovens, estão olhando para o mundo que não está fazendo sentido para elas e elas estão parando de se sujeitar. E isso incomoda muitas pessoas que falam asneiras, por exemplo, de que o campo está difícil hoje por causa do Bolsa Família. Eu queria ver o cara que fala isso se ele conseguiria viver do Bolsa Família. É. O cara que fala um negócio desse enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é que independente dessa visão partidária, ideológica, as parcerias de trabalho no campo, elas são, por definição, a nossa energia, capacidade de realizar trabalho. Se nós não nos associarmos, se nós não aprendermos a estar em dívida com a nossa comunidade e usar essa dívida para fortalecer a comunidade, nós não vamos conseguir viabilizar um número maior de pessoas no campo, que é necessário para o futuro próximo. Porque nós Sim. não vamos ter como pagar todo o trabalho. O trabalho todo que precisa ser feito, ele não vai ser pago no sentido de remuneração econômica. Ele vai ser pago em dádiva, ele vai ser pago em experiência, em afetividade, em cultura, em relações afetivas, mas ele não vai ser pago economicamente. Todo ele de jeito nenhum. Porque a gente está E vivendo um só colapso. tem, As pessoas vão ter só cada vez tem menos dinheiro. sentido, e só tem sentido a gente conseguir evitar um colapso se for por aí, se a gente se obrigar mais coletivamente. Talvez seja o caminho mais central para a autonomia e para a resiliência, o tecido social, a rede, a troca, a reciprocidade, a dádiva. É. Qualquer outro caminho Esse, que não considere esse, isso como movimento. não, esse capítulo eu escrevi por causa disso. As pessoas precisam conseguir se viabilizar com outras formas que não o capital. Uhum, Porque assim, a ajuda, a solidariedade, o recurso humano, já tem uma palavra estranha, né? Recurso humano, uhum, ele está ali. O que deixa de estar ali é a moeda. Se a gente soubesse organizar de outra maneira, a gente pode viver a abundância mesmo com relativamente pouco dinheiro. A gente pode até uhum. criar outro dinheiro, criar outra moeda, se for o caso. Mas os recursos estão ali. Tá. Mas as pessoas não conseguem, né? Assim, a gente está muito doutrinado. Então, é aquilo que você falou, a pessoa pensa o meu recurso, o meu empréstimo, como que eu vou viabilizar o meu financiamento para montar um negócio, né? E aí, eventualmente, algumas dessas pessoas ficam estafadas. É.
porque é Não, uma e acaba visão. não conseguindo sentir aquilo que está debaixo do nariz, né? A importância e o aconchego que é estar em rede, né? É, E aí você traz no outro capítulo, já no início, né? Acho que é o terceiro, quarto capítulo, que você traz essa dimensão também para as dimensões naturais ou ecológicas, né? Você fala da luz, você fala da água, você fala, enfim, de como é que a gente pode aproveitar essa, essas dimensões de interação, nos inserindo melhor também no ambiente, né? Queria já começar a falar os conceitos aqui, mas queria te ouvir mais. Como é que é isso? eu fiz duas coisas que eu usei assim deliberadamente para as pessoas pensarem essa leitura da paisagem urbana. A primeira coisa é o seguinte: numa situação de catástrofe, terremoto, desabamento, enchente, enfim, catástrofes, né, ecológicas ou não, a gente assegura 5 áreas. Isso é nas ciências do desenho ecológico, né? Como é que a gente rapidamente resolve abrigo, água, comida, saúde e mobilidade? A gente precisa conseguir ir e vir para se virar, para se viabilizar e tal, né? Então são 5 áreas essenciais do nosso viver. E eu faço uma provocação, que aí tem uma tensão ali entre a minha avó e meu avô, porque meu avô, enfim, ele se decepcionou com a sociedade algumas vezes, então ele tinha um pé atrás, meu avô era capoeirista sem saber, né? Ele tinha um pé atrás e ele ficava sempre se como é que eu faço para me manter, para me viabilizar, para me, né, não depender muito, porque pode ser que eu tome outra facada nas costas, né? E a minha avó, por questões também muito é, fáceis de entender, 7 filhos, começo de vida muito pobre, sem ajuda, né? Enfim. Então, minha avó foi uma mulher que foi macerada pela sociedade na geração dela. Aí tem uma história, a gente tem uma história particular da família, né? Que minha avó teve um filho que, enfim, ficou com problema de saúde mental, então foi um problema muito grave na família também e tal. Então minha avó ficou muito judiada. E a minha avó, tudo que era facilidade, ela queria abraçar o mais rápido possível, porque ela estava cansada. E isso foi uma tensão entre os dois a vida inteira, assim, é uma coisa, assim, chegou a ser, era uma tensão mesmo, porque ela chegava a brigar um pouco, a ser mais ríspida e tal, né? E ele tentando assegurar as coisas, porque na visão dele, né, imagina um cara que praticamente quebrou, né, com quase 50 anos e se reergueu a partir de um território, no começo não exclusivamente, mas depois exclusivamente a partir de um território, ele era muito orgulhoso de conseguir se viabilizar, de conseguir plantar, de conseguir colher, de conseguir trabalhar com os animais, né? Ele tinha um orgulho disso. Então ele pensava a casa como uma extensão disso. Tem que ter serpentina, tem que ter fogão a lenha, tem que ter. Eu não posso confiar no gás, o gás pode faltar. Eu não posso só confiar na luz, a luz pode faltar. É nesse sentido que eu falo que ele foi, para mim, uma referência de pensamento de desenho ecológico, mesmo antes disso ser uma coisa presente na minha vida. Porque ele já pensava as redundâncias, a autonomia, né? Então tinha essa tensão entre os dois. E essas 5 áreas, quando a gente pergunta para as pessoas na cidade qual é o controle que elas têm sobre essas 5 áreas, a maioria das pessoas tem muito pouco. Vários municípios brasileiros estão com a água envenenada. Várias pessoas fazem financiamento de 20, 30 anos para uma casa que não produz energia, que não consegue tratar efluente, que não planta um pé de alface, que não é área de lazer. Não tem área de lazer, não tem área de contemplação. Quantas pessoas se viram na pandemia infelizes dentro de uma casa que tinha todos os equipamentos eletrônicos, Uhum. mas não tinha um quadrado de grama para ela pisar? O pessoal É. surtou. Tinha Não, e a televisão, né? Tinha insegurança, tudo, mas não tinha onde botar o pé no chão. né? E não tinha como sair, e aí você fica realmente embolhado, né? E aí eu fico pensando, a gente está hoje, né, com essa a ciência prevendo, né, com todas as modelagens matemáticas aí para os próximos dias, um El Ninho que deve ser muito forte, né? Então, como a gente vai se acostumando cada vez mais a viver o colapso, e a insegurança associada a esse colapso por não ter essas 5 áreas, essas 5 linhas principais sequer pensadas, né? E a gente está na cidade achando, não, mas aqui eu estou perto do mercado, qualquer coisa eu vou ali e faço um estoque de biscoito em casa, se ficar
se tiver enchente eu vou ter biscoito. Isso é uma insegurança tão grande, né? Porque Uma é ignorância, totalmente né? insustentável, né? É uma ignorância, né? Porque a pessoa não sabe que aquilo, na verdade, é frágil, né? É tudo frágil. A gente tem o sistema, a economia vigente, ela maximiza tudo para você ter o máximo possível sob demanda, né? É um sistema sob demanda, o tempo inteiro sob demanda. Então, o que que acontece? O sistema é todo otimizado para ele funcionar o suficiente para ser eficaz no momento. Mas ele não tem resiliência. E a natureza ela não troca resiliência por eficiência. Essas duas estratégias da natureza elas andam juntas. E a economia vigente ela pendeu para o lado da eficiência, né? Aí o Dmitry Orlov, eu acho que tem isso no livro, ele faz uma metáfora que eu acho interessante. Ele fala assim: olha, o capitalismo é muito eficiente, mas ele é igual um beija-flor. Ele só vive do néctar e ele tem que ficar voando, batendo asa muito desesperadamente, 16 horas por dia. E aí ele fala do gato, né? Ele fala assim: olha, o gato ele não é eficiente, ele é resiliente. Porque ele come barata, lagartixa, grilo, passarinho, bebe leite, ele dá um jeito, né? Soro de leite de fazenda. É um bicho. Aí o que ele faz? Ele dorme 16 horas por dia, trabalha 8. Então ele faz essa comparação, e assim, só de novo aqui, não é uma questão ideológica, né? O Dmitry Orlov faz uma questão assim: olha, o capitalismo está em colapso. E a família dele era da Rússia, ele falou assim: não, e o comunismo já colapsou. Aquilo lá já colapsou. Colapsou antes, inclusive. Então não é uma questão de um ou outro. Ele fala no trabalho dele: eu só estou dizendo que esse também está colapsando. Né? Só que ele fala o seguinte, que é interessante para isso que você trouxe agora, né? Que é a questão da dádiva e essa questão da alfabetização ecológica. Ele fala: olha, quando a gente tem uma sociedade pautada pela troca, pela dádiva, com tecido social forte, quando existe um colapso financeiro, econômico muito forte, as pessoas conseguem se amparar porque elas não estão voltadas só para a competição e só para a maximização racional do ganho de capital. Quando as pessoas vivem só para isso e a gente tem um colapso, as pessoas entram num desespero completo, porque elas não sabem se articular mais. Uhum, E aí ele faz uma avaliação no livro dele que a União Soviética, naquela época, estava muito melhor socialmente preparada para enfrentar um colapso do que a gente está hoje. uhum, Ele falou assim: ó, o médico não trabalhava pelo dinheiro. Então, quando colapsou, ele não ia todo dia, mas ele ia 2, 3 vezes por semana. uhum, Então, vários serviços. Aí ele fala por exemplo, lá é muito frio. Então, assim, colapsou. A casa era pública, os apartamentos eram públicos, as casas eram públicas. Mas ninguém foi despejado. As uhum. coisas foram tendo que ser acomodadas, né? Não foi fácil, muita gente passou dificuldade, teve uma série de questões ali, inclusive muita sabotagem. Mas o que ele traz é: se a gente tem um tecido social forte e a gente tem valores que são voltados para dádiva, para troca e tal, a gente tem mais possibilidade de enfrentar. Então, essas 5 áreas essenciais do nosso viver, eu busco inspirar as pessoas a desenvolver relações diretas com quem pode ajudar elas a manter essas áreas. Se você não produz, que você tenha uma relação direta com o produtor. Saiba o rosto do seu produtor, porque se ele souber o seu também, quando a gente estiver passando por qualquer crise, ele vai se sentir responsável pela sua Uhum. família. Porque o produtor Isso rural é ele muito tem isso. legal, né? É. É. E tem uma coisa que está muito por trás disso que você está trazendo, e que você traz no livro também, que é essa coisa da especialização versus a capacidade de atuar em diferentes áreas, né? Eu acho até muito divertido, eu não lembro de quem é a citação que você traz, né? Especialização Assim, é para insetos. todos nós deveríamos saber ser capazes de fazer um bom prato de comida, construir um muro, planejar uma invasão, pescar, enfim, várias coisas, né? Equilibrar o cheque Consertar especial. É, consertar um computador, né, aí termina dando especialização para insetos, né? E de fato, né, isso mexe inclusive com os nossos processos formativos, cada vez mais voltados para a especialização, né? Mesmo no campo teórico, a gente faz escola, ensino fundamental, ensino médio, e mais ainda na faculdade, quem é da área mais das engenharias, né, é capaz de chegar, né, no terceiro grau e não saber consertar uma televisão se estourar em casa, né? Ou quem é da área da agronomia não saber plantar, né?
Então, é algo muito estranho a forma com que a gente foi se especializando, e ao mesmo tempo, o quanto que é estranho ao processo natural o não respeito às originalidades. Me explico melhor, né? Cada ser no processo de uma sucessão florestal, uma sucessão ecológica, contribui com a sua parte e que é só dele, né? A bactéria não faz serviço de elefante, né? A araucária não faz serviço de bracatinga, a grama não faz serviço de guabiroba. O viver de cada espécie está no local certo, no momento certo, fazendo propriedades emergentes para que o sistema funcione cada vez melhor a partir da expressão da sua originalidade, né? Então, cada um de nós tem múltiplas capacidades e que geralmente são suprimidas em nome de uma especialização. Mas tem gente que é boa de fazer comida, tem gente que é boa de facão, tem gente que é boa de enxada, tem gente que é bom motorista, tem gente que escreve bem, tem gente que tira leite da vaca bem, tem gente que filosofa bem, e cada um que faz essas coisas bem também faz outras coisas, e que forma cada um a sua originalidade. E a nossa tendência, ao invés de valorizar essas originalidades, especialmente no meio urbano, é de gerar especializações, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente está realmente afastado do mundo natural, inclusive porque no mundo natural, cada um está sempre fazendo o melhor com a sua originalidade, com múltiplos serviços possíveis para que o ambiente fique melhor, né? Então, o quanto que é importante essa capacidade de... Eu queria que você falasse um pouco mais do que é a tal resiliência e autonomia que você traz no título do livro, e o que tem a ver com essa capacidade de expressar a própria originalidade, de valorizar a própria originalidade no território, e que o território possa ter essa saúde justamente pelo mosaico de originalidades que... Enfim, deixar você falar sobre isso. Tem uma parte do livro do Adam Smith que o pessoal não gosta muito de citar, não. Porque ele fala o seguinte, que se a gente não tomasse cuidado, as pessoas se especializariam tanto que elas iam chegar a um grau de autômatas, assim, né? Que iam ficar pessoas idiotizadas pela robotização, pela repetição. Essa parte o pessoal não fala muito dele, porque essa parte é uma parte onde ele meio que argumenta por alguma mão do Estado, em vez da mão invisível. Então, essa parte o pessoal não gosta muito de falar dela, não. Mas ela está ali. Nesse trabalho, tem duas referências muito fortes. Tem um livro do Wendell Berry, que é o The Unsettling of America, né? O Desassentamento da América. Ele escreveu isso na década de 70, já contra o agronegócio, e o livro continua mais atual do que nunca. É fenomenal, e ele faz essa argumentação pelo generalismo de uma cultura agrária saudável, né? Economia, é, ele chama de uma economia doméstica, né? A coisa funciona na microescala. E aí exige pessoas que saibam mexer com a pecuária, sabem plantar, sabem colher e beneficiar, enfim, né? Exigem pessoas generalistas. E o David Holmgren, que eu usei ele muito nesse trabalho, ele fala que a gente precisa ter um generalismo competente, que é uma contraposição com aquela questão de que o cara que quer ser mestre em tudo acaba não fazendo nada direito. E ele fala, não, você tem que ser mestre em alguma coisa, ou talvez em algumas coisas, e fazer outras tantas muito bem. Porque na visão dele, hoje em dia ele vem sendo considerado por algumas pessoas, inclusive um futurista, né? Ele não gosta, mas ele tem sido considerado um futurista. É pela leitura energética. Na medida em que você tem menos energia no sistema, você não vai conseguir pagar por tantos serviços. Então, ou você aprende a recuperar essas coisas e construir a sua autonomia nelas, ou você vai ficar em situação de vulnerabilidade, uma vida indigna. No sentido de que você pode até ter dinheiro, talvez não tenha pessoas para trabalhar, ou talvez você não tenha dinheiro e não consiga pagar por tudo. Então a gente vai ter que recuperar habilidades, nós vamos ter que voltar a ser polímatas agrários, né? A gente precisa recuperar isso. E a resiliência, ela é definida em vários campos, né? Enfim, mas ela é genericamente definida como a capacidade da gente voltar ao normal depois de uma crise. No organismo humano seria a homeostase, enfim, né? Mas é interessante que você traz as várias interações entre as espécies e a questão da originalidade de cada uma. Elas são únicas, mas todas elas trabalham, em grande parte,
para o avanço dos processos ecossistêmicos, das cadeias tróficas, enfim, né? E nós fomos alienados disso. Então, nós precisamos ter resiliência, no livro eu argumento a transiliência, né? A gente precisa sair fortalecido das crises, a gente precisa expressar as nossas vocações, mas a gente precisa fazer isso, né, com autonomia, recuperando a autonomia em várias áreas da nossa vida. É um projeto de uma vida, não é um projeto, não é uma formação que você vai fazer de um mês, de 4 anos, né? É uma vida. Uhum. Então, vidas resilientes, porque primeiro a gente precisa ser resiliente, porque nós vamos passar por, você estava citando o El Ninho agora, nós vamos passar por vários desafios, a tendência é que eles fiquem cada vez mais agravados, então a gente precisa ser, no livro o argumento, transiliente, né? Precisa ser mais do que resiliente. E a gente precisa recuperar a autonomia, porque a autonomia, se a gente fosse pensar em termos de projeto de nação, eu hoje em dia não penso muito mais em nação, eu venho pensando algumas coisas de um viés muito anarquista. Mas se a gente tivesse um projeto, uma visão de futuro, de bem comum para as pessoas, para não falar de nação, a educação de pessoas generalistas competentes e o acesso ao território rural para o êxodo urbano deveriam fazer parte de um plano de segurança nacional e não está sendo. Então, por Pelo exemplo, contrário. aí a gente gostava citando, vai ter o El Ninho. As pessoas não têm noção do que é isso nas cadeias alimentares. Nós vamos ter metade do país com seca e a outra metade debaixo d'água. A metade que vai estar com seca produz várias coisas, a outra metade que está debaixo d'água produz várias outras coisas. E as nossas cadeias ficam transportando as coisas de caminhão para cima e para baixo para chegar no supermercado. Então a pessoa pode estocar biscoito, como você falou, farinha, pão, macarrão, arroz, pode se estapear no supermercado para comprar papel higiênico, como fizeram na pandemia, mas a realidade é que em poucas semanas aquilo acabou. Uhum. E o estrago de um super El Niño em um ano de produção não se recupera em poucos meses. Não. Imagina, o pessoal do Rio Grande faz um ano e meio que teve uma situação dessa e vai ter outra, né? O que se recuperou desde então, né? Uma ponte ou outra, mas o quanto que realmente as cadeias produtivas e o que está por baixo dessas cadeias produtivas, né? A capacidade do solo ser produtivo, das florestas terem capacidade de regeneração, das espécies que ali estavam antes, né? Isso é uma questão de centenas, às vezes, de anos para se recompor, né? Como lidar com isso, né? Nós não estamos lidando com um ambiente natural que é cheio de homeostase mais, que a gente conseguiu alterar completamente as próprias relações ecológicas em função das mudanças climáticas que temos promovido, né? Justamente por um consumo energético completamente descabido frente à nossa posição, à nossa capacidade de vida dentro do planeta, né? Então Isso. essa é uma certa ilusão, uma completa ilusão a gente ter aquela noção de que se eu for para o campo, eu estarei num ambiente natural, onde a estabilidade da natureza vai me dar condições de, é, de boa vida. Né? Se a gente não tiver capacidade de perceber essas mudanças, essa capacidade de se articular com o tecido social, essa capacidade de entender, né, as 5 áreas, essa capacidade de perceber os fluxos, os processos energéticos, tudo isso é ilusão, né? E você traz também a questão da linha-chave, né, Eurico? E isso eu acho muito importante, porque você traz isso nos teus cursos, eu acho uma abordagem tão importante e estratégica, e a gente não tem muito, não tem, eu pelo menos não conheço materiais, livros, né, em português, escritos e detalhados de forma objetiva sobre a escala de permanência da linha-chave, né? Que é algo que também se insere nessa dimensão de autonomia e de resiliência de forma muito prática, a partir de uma É, análise muito profunda, né? talvez seja um próximo trabalho, né, Walter, para detalhar. Eu usei a escala de permanência da linha-chave, eu queria retornar no que você falou, né, do título. Construindo vidas resilientes e autônomas. Então, a gente precisa entender que as crises virão, a frequência delas provavelmente vai aumentar, a gravidade delas também. Então, o que é ser resiliente? Eu preciso sair dessas crises melhor preparado, né? Então,
a gente teve a pandemia, muita gente só queria voltar ao normal. O normal é o que causou é o que causa doença, né? Então, algumas pessoas não, aproveitaram a pandemia e mudaram de vida. Essas criaram resiliência. Algumas foram para o campo na pandemia, quebraram a cara, quebraram financeiramente, inclusive tiveram que voltar. Então o livro também pensa um pouco sobre essa questão financeira, e busca, né, lançar um olhar sobre isso. A autonomia no sentido da gente recuperar nas áreas essenciais e a gente tirar os intermediadores, né, desintermediar a economia. Como é que eu simplifico isso, né? E aí, a linha-chave eu apresentei ela mais como uma maneira da pessoa avaliar uma propriedade, e eu sistematizei pela escala de permanência os principais erros que as pessoas têm ao escolher uma propriedade. Um pouco por frustração, porque muita gente, quando procura o meu serviço, fala assim: eu comprei uma propriedade, agora eu quero que você dê uma olhada. Se aquela pessoa tivesse estudado antes, ela não teria gasto grande parte do recurso dela, talvez a maior parte do recurso dela, em uma propriedade que não é muito viável. E as pessoas têm feito isso com recorrência, infelizmente. Porque elas saem para procurar, o pessoal das imobiliárias vende sonho, né? Então toda propriedade é perfeita. Uma vez eu fui olhar uma propriedade no Siriu, lá perto ali da Gamboa, e aí um senhorzinho de 70 anos, o cara saiu subindo o morro, cara. Até eu tava cansado e o senhor tava mais em pé do que eu. Quando chegou lá em cima, tinha uma vista linda pro mar, assim, ó. Era uma propriedade de 11 hectares e tal, o cara tava pedindo um absurdo, né? E eu fui olhar, inclusive era para um cliente. E aí ele falou assim: ó, imagina uma casa aqui em cima. Eu falei: eu tô imaginando é o teleférico, como é que as coisas vão chegar aqui em cima? Só que se a pessoa não entende dos desafios, ela chega lá, vê aquela vista e ela compra o lugar. Ela está em São Paulo, levando 40 minutos para sair do estacionamento do trabalho, ela vê aquela vista, tudo se É, resume a aqui, vou né? resolver minha vida, vai ser essa paz aqui de manhã. Só que aí é isso, a estrada não dá, vai ser manutenção, enfim. Então eu sistematizei com a escala de permanência os principais alertas, né? Aí tem clima, geografia, água e tal. E tem nessa questão, Walter, uma interseção muito grande com os sistemas de produção, sistemas florestais, silvopastoris, que realmente a gente precisa fazer esse conhecimento circular mais no Brasil. Porque assim, ó, todas as enchentes que a gente tem, se nós tivéssemos os sistemas de produção das propriedades familiares, porque são essas as que a maioria delas estão nos relevos declivosos, né? Porque o agro vai para onde é mecanizável. Então, as serras, os lugares onde tem os desabamentos, os lugares que sofrem muito com as primeiras enxurradas, são os lugares mais altos. Se a gente conseguisse um planejamento de área, se a gente conseguisse articular com um número maior de pessoas, a harmonização dos sistemas de produção com a linha-chave, a gente conseguiria infiltrar muito mais água, evitar desabamentos, evitar erosão, evitar inclusive o assoreamento. Né? Por exemplo, as pessoas estão discutindo até hoje se usa máquina ou não para desassorear o Guaíba. Não, não importa, porque se você não harmonizar o sistema de produção lá em cima na cabeceira, você vai desassorear esse ano, no ano que vem você vai ter que fazer de novo, porque a chuva vai vir e vai trazer o sedimento todinho de novo. Então, enfim, não chega a ser uma coisa da. Eu não chego a ensinar a escala de permanência nesse livro, mas eu uso ela para sistematizar os principais alertas, né? E um deles é a questão da água. Em vários lugares as pessoas têm que saber quanta água é necessária para combater incêndio, que vão ficar cada vez mais frequentes também. As pessoas precisam saber quanta água para não depender da água da concessionária, porque muitos lugares já está envenenado. Então a água é central, e você entender isso também no planejamento da propriedade é importante, porque aonde você tem água por gravidade, você consegue intensificar plantios. E onde você não tem, vai ficar caro para você plantar lá se você ficar teimando com relevo. Então, essas coisas vão deixando as pessoas mais, como é que eu vou dizer, mais antenadas, né, para para eficiência e eficácia das intervenções no terreno. Então, eu Uhum. termino com a escala de permanência, é o último capítulo antes da conclusão, com vários alertas. Aí, enfim, se eu me recuperar bem desse processo de escrita, talvez eu faça um próximo sobre escala de permanência. Acho que é importante. Mas ela, como sistematizadora, né, como você usou como para sistematizar, ela traz já essa deixa, traz essa canja
né, essa palhinha do quanto que é importante aprofundar, né, na escala de permanência da linha-chave. Olhar para isso já é fundamental, né, e ter uma sistematização disso é muito bom. E aí eu fico pensando, né, voltando ao que a gente falava aqui no início, essa brincadeira que eu faço contigo, que você é um ribossomo intergaláctico, porque você, olha só, você está juntando questões de dádiva, de dívida, de emprego, de renda, questões de energia, questões relacionadas à escala de permanência da linha-chave, e codificando essas questões geográficas e de relevo, com as questões dos fluxos energéticos, os fluxos de luz, enfim, das 5 áreas fundamentais, com os valores, né? Você traz isso também, né? O quanto que a gente quer quando quer ir para o campo, né? Quais são os valores essenciais? O que a gente está buscando? Trazer isso para a reflexão, ou seja, são temas que talvez a gente veria em livros diferentes, né? Aí tem um livro que vai falar mais sobre valores, talvez um livro mais focado na dimensão psicológica, um outro que vai falar mais do ponto de vista sociológico sobre dádiva e reciprocidade, e o outro vai falar mais sobre a escala de permanência da minha chave. E você traz tudo isso numa coerência para quem quer ir para o campo, porque são vários campos de visão e de percepção que precisam ou que são muito úteis de estarem inseridos no eixo, né? E dentro desses eixos você traz também a questão das diferentes escolas, né? Ou, se é que a gente pode chamar assim, o que é permacultura, sistemas agroflorestais, agroecologia, e você traz isso com uma dimensão crítica, no bom sentido, de crítica mesmo, né? Do quanto que a gente não pode considerar essas escolas como algo fechado, como algo que ou você é dessa ou você é daquela, né? Eu tive a graça de, no mês retrasado, lá em Portugal, num festival de cultura regenerativa, numa área que está se promovendo um laboratório de agricultura sintrópica, né? Então tinha muitos colegas europeus e aí eu estava falando que a agrofloresta, ou mesmo a agricultura sintrópica, ela tem uma perspectiva de trazer para o vertical aquilo que na agricultura mais convencional, mesmo nas alternativas, a gente estava sempre olhando no horizontal, né? Então, por exemplo, Rudolf Steiner, né, que propôs a antroposofia e a agricultura biodinâmica, ele trabalhou muito essas questões dos arranjos horizontais, né? Do Aqui você organismo tem uma agrícola, grama né? disso, como é que você faz o organismo funcionar na relação horizontal. Tem Aí o eu John falei Seymour assim, também, né? Aquele então, livro faz isso antigo do também John muito Seymour bem. também era. Aí eu falei assim, agora vocês imaginam o Steiner jogando capoeira e pensando para cima. Aí eu até tentei imitar, Eurico, foi bom que você não viu isso, assim, eu tentando ser capoeirista. Eu pensando, se a gente pensar o Steiner jogando capoeira, é a sintropia. E algumas pessoas acharam divertido, acharam interessante, outras olharam com uma cara de quase de um insulto que eu estava fazendo, né? Porque Sim. a questão da escola, se você não fizer o preparado 501 com esses compostos aqui, isso não é a agricultura biodinâmica. Se você não plantar capim-mombaça entre linhas de agrofloresta, isso não é uma agrofloresta como deve ser, como diz o Ernest Goethe. Se você não cuidar da água de um jeito adequado, como a permacultura propõe, você não é um permacultor. E daí? Assim, a gente quer ser o quê? A gente quer ser um É. estudante tipo o filme do The Wall, do Pink Floyd, assim? Alguém, né, que segue algum mestre e não consegue perceber o território, perceber as conexões, né? E aí eu acho que você traz isso também muito bem, essa análise das várias linhas, ou de diferentes linhas, né? Você não tem a pretensão de esgotar isso também, mas o quanto que a gente precisa aprender com as diferentes percepções, não ficar, vamos dizer assim, bitolado num caminho ou no outro, né? Você é um pouco culpado disso daí. Eu já te explico por quê. Mas volta aqui. Mas peraí, volta aqui um pouquinho, se me permite aqui. É, explica para mim um pouquinho melhor como é que o Steiner estava jogando capoeira com a agrofloresta lá. Não, porque. Não, é sério. Bom, Eu acho. Não, é claro que né, ficou engraçado, mas é, eu queria que você explicasse assim, o que antes estava espalhado agora está mais vertical, assim.
Explica um pouquinho É, isso. eu fico pensando assim, o Steiner, entre outros, né, mas o Steiner foi um grande mestre nessa capacidade de pensar o organismo agrícola, né, de realmente pensar as conexões entre cada gleba e o que você faz numa, como é que pode potencializar na outra. Talvez de todos as referências do campo das agriculturas alternativas, o Steiner foi o mais, na minha opinião, o mais perspicaz, o mais que mais percebeu essas capacidades das interações entre as diferentes glebas, né? Mas ele A, a, não fez, a começar pelo nome, né? Organismo. é, ele chamou em 1924 de organismo agrícola, né? A fazenda como organismo agrícola. Isso em 1924, na Alemanha, né? Então, tem mais de 100 anos isso, e é uma pena que a gente ainda não tenha percebido a influência que poderíamos ter da agricultura biodinâmica nos organismos agrícolas do mundo inteiro. Né? Preferimos, enquanto sociedade, considerar uma agricultura hegemônica que sequer fala em interações, quanto mais em organismo. Né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que o Steiner ele não praticava a agrofloresta, né, talvez na intensidade que outros praticavam já naquela época nos ambientes mais tropicais, né, como os povos originários há muito tempo faziam, e ele não se debruçou muito sobre a questão da sucessão ecológica no mesmo local, a estratificação, né, hoje que é muito trabalhado a partir no campo mais da ciência dos sistemas agroflorestais ou, né, da sintropia, como o Ernst Goetz traz, né, na perspectiva da agricultura sintrópica. E, e eu fico imaginando como deveria ser maravilhoso uma conversa entre Ana Primavera, Steiner e, e o Ernst Goetz, por exemplo, né? Misturando com Fukuoka, misturando com Claude Albert, misturando com Homrey, enfim. O E Fukuoka essas fez esse, conversas, o Fukuoka fez esse lance dos andares no tempo, né? o Fukuoka fez. O Fukuoka teve uma sacada agroflorestal muito interessante, né? No tempo, né? Diferente Ele trabalhou com sucessão, ele desenhava sucessão, um negócio muito louco, com anuais, né? com anuais, e usando o arroz sempre como uma referência básica de produção, né? Então ele teve essa pegada, diferente do Mokichi Okada, que estava ali do ladinho dele, que foi mais para o lado do horizontal, né? Mas eu fiquei fazendo essa brincadeira ali, no sentido e talvez até de forma cartesiana, né? Porque nessa junção de pensamentos da agricultura, tem alguns que olharam mais para o organismo horizontal e outros que olharam mais para o organismo vertical, né? E, na verdade, a junção das coisas é quase óbvia, assim, né? É muito importante que a gente tenha conhecimentos de permacultura, conhecimentos de agrofloresta, conhecimentos da agricultura biodinâmica, conhecimentos da agricultura natural, e que a gente possa, na nossa digital de complexidade, aplicar esses conhecimentos a partir justamente dessa junção, né? Então, não me parece muito legal na minha cabeça ver o Steiner fazendo capoeira. Estou pensando nisso, né? Pensando na lógica de alguém que pensa também no vertical, né? Sim. Também na roda, né? É, e, e eu acho que muita gente pensa assim também. Mas para muita gente ainda, se a gente não seguir uma cartilha associada a um conhecimento que foi desenvolvido há 100 anos atrás, a gente não estaria sendo biodinâmico de verdade, por exemplo. Ou a gente não estaria fazendo agricultura natural de verdade se não seguisse o que Sim. Fukuoka falou. Então, eu acho que os próprios pensadores que fizeram, que puxaram esses caminhos, sempre foram no rumo de que a gente precisa adaptar sempre, né? O Tolstói Primavera. dizia que ele não era um bom Tolstói, né? Então, o Marx disse que não era marxista no final da vida, né? Estava decepcionado com o que estavam chamando, do que estavam fazendo com o nome dele, né? Imagina se Jesus falasse do que estão fazendo com ele, com o nome dele, né? Coitado. Tanta coisa torta por aí, né? Então, ao invés da gente ser realmente seguidores fechados de processos que têm o seu tempo, têm o seu espaço, a gente absorver esses conhecimentos e desenvolver na nossa relação com a natureza, a partir da agricultura, as aplicabilidades possíveis, né?
E eu acho que você traz isso ao longo do teu texto todo, É. mas você contextualiza isso também, né, nos últimos capítulos ali, nessa relação entre agroecologia, permacultura, né? Não, eu quis te ouvir porque eu sabia que ia enriquecer muito, né? Assim, ó, eu falei que era culpa sua isso, né? Brincando, no seguinte sentido, tem um texto seu, eu não lembro onde que eu li, não tá no Arte de Guardar o Sol, é um texto mais antigo, aonde você faz uma avaliação, assim, vamos dizer assim, da genealogia desses campos, né? Você fala da permacultura, você fala do Mokichi Okada, você fala do Steiner, então você fala, você faz que, não sei que artigo é esse seu, não sei se foi um artigo, se foi um livro seu que eu li em PDF, Tem um mas eu lembro que artigo que fazer essas conexões, né? Na é, eu, guarda. eu, eu li esse artigo seu e eu fiquei com isso na cabeça, porque assim, ó, é, aí é o meu jeito de gingar com as coisas. Eu acho que nós temos um desafio, uma dificuldade, talvez uma mazela do nosso tempo, que é a desterritorialização do ser humano. Vou te explicar em que sentido. Quando as pessoas não têm uma pertença clara, definida, bem resolvida, bem desenvolvida com o território, elas colocam a pertença, por exemplo, ao partido político, ao campo ideológico, acima do território. E isso é um dos grandes desafios que a gente tem para a ecologia. A ecologia, como o Lutz já falava há 40 anos atrás, não deveria ser partidária. Ela deveria ser de todos os partidos, porque todo mundo respira, todo mundo come, todo mundo bebe água. Né? É, essa mesma dificuldade que as pessoas têm por o ímpeto nosso de pertencer a uma tribo, a um clã, ele foi deslocado. E aí, mesmo as pessoas que vão vindo para o campo, ou que já viviam no campo, mas que estão talvez com essa pertença menos desenvolvida, fragilizado, tecido social esgarçado, elas buscam pertencer a um movimento. E eu, enfim, já estou com a barba toda branca enfim, eu não tenho mais eu não tenho a utopia de querer que todo mundo entenda isso, mas eu tenho a vontade de trabalhar com as pessoas que já despertaram para a necessidade de protagonizar as próprias vidas. Eu acho isso no nosso tempo uma coisa dadivosa, maravilhosa, linda, fenomenal. Pessoas que olham para o mundo e falam: tá, como é que eu faço? Não é como é que eu voto de 4 em 4 anos, não é com que partido, não é com que denominação do campo ecológico eu vou me pertencer, não. É assim, como é que eu olho para onde eu estou pisando e como é que eu começo a agir, né? Então, por isso que eu te falei que eu li esse negócio, esse troço ficou, né? E hoje eu penso assim, não adianta a pessoa defender a bandeira da permacultura, ou da agroecologia, ou da agrofloresta, como se fosse uma coisa de time. Num pensamento sistêmico de uma ocupação territorial, a verdade é que se você agroflorestar tudo, provavelmente não vai ficar legal, a não ser em alguns lugares muito específicos do Brasil. Por quê? Porque nós não vivemos mais assim. Nós precisamos de algumas clareiras. Então não vai agroflorestar tudo. Mas é muito interessante que você saiba trabalhar com agrofloresta, porque é uma das maneiras mais eficazes, ecologicamente eficazes, de você recuperar um território. Talvez não seja agrofloresta, talvez seja silvopastoril. O fato de você recuperar com a agrofloresta não significa que a coitada da vaca degrada. Quem degrada é o burro do homem, que tomou a decisão por ela. Se você souber trabalhar com o gado, bovino, ovino, caprino, ele também é um ativo no sistema. Daí o organismo agrícola do Steiner. Né? Você precisa ter o adubo e tal. Então, a provocação que eu faço ali no final do livro é que se você está indo para o campo, você não tem que pertencer a nenhum campo do desenho ecológico ou dos sistemas de produção. Você tem que desenvolver intimidade com o seu território, você pertence ao seu território. E você tem que ser capaz de protagonizar a sua vida naquele território, melhorando a saúde daquele território enquanto você se viabiliza. Nesse sentido, nenhum campo vai dar para a gente mais subsídio de pensamento e de prática do que a agroecologia. Nós temos gigantes da agroecologia no Brasil. Na Primavera, né, é líder mundial. Então, vamos estudar agroecologia? Vamos. Mas a agroecologia ela não desenha a área muito bem.
Ela pensa muito bem o solo, ela pensa muito bem né, a interdependência dos elementos, a leitura da paisagem, né? O Manual do Solo Vivo, aquele outro livro da Primavera que fala sobre as plantas indicadoras. Então, assim, é uma lente maravilhosa e ela é fundamental. Se eu aprendi ecologia só pelo sistema agroflorestal e não consigo entender que, na verdade, todo o sistema funciona mais ou menos daquele jeito ali, eu vou querer plantar árvore para todo lado. Mas não necessariamente isso vai ser a solução mais apropriada para todos os territórios, para todas as famílias, para todas as faixas etárias, para todas as condições financeiras. Então a gente precisa pensar isso também, né? E aí, no caso da permacultura ou da escala de permanência da linha-chave, o que eu entendo, e é uma coisa particular minha, porque eu vim disso, né? O que eu entendo é que esses dois campos, eles permitem com que a gente sistematize o que a gente tem que estudar e onde a gente vai usar, em que ordem a gente vai fazer isso. A permacultura, no meu ver, para propriedades menores, de novo, isso é uma opinião muito pessoal, não estou aqui contestando ninguém, tá? E a escala de permanência, para mim, muito mais pragmática, muito mais. Ela provoca o pensamento sistêmico em pessoas que talvez não tivessem tanta facilidade para o pensamento sistêmico. Porque uma camada, ela não só prepara a próxima, como ela depende do que vem depois. Então as coisas são todas interligadas. Se você pensa onde você tem que captar e armazenar água em função de incêndio, de casas, de sistemas de produção, você vai ter que entender o relevo. Então, para pensar água, você tem que pensar geografia. Quando você pensa onde você vai colocar água, você tem que começar a pensar a estrada. Se você pensa que toda estrada é um telhado, você vai parar de brigar com a água e vai usar as estradas para distribuir água para você. E aí só depois disso é que você começa a pensar, então tá, então agora eu tenho água por gravidade, onde é que eu vou plantar? Poxa, agora eu já consigo plantar, já que tenho água e tal, eu posso pensar onde é que eu vou colocar edificações. Ah, então agora se eu já estou colocando as edificações, eu já sei mais ou menos como é que vai funcionar o zoneamento, agora eu penso cerca. Então assim, é um negócio genial. E Sim. poxa, se eu abro a janelinha da cerca, tem cerca viva, cerca elétrica, cerca semifixa, cerca móvel, né? Aí fecha a janelinha, vou abrir a água. Tem cisterna, tem açude, tem barragem, tem irrigação passiva, tem vala de captação, necessidade de orçamento hídrico para incêndio, orçamento hídrico para produção. Eu dei algumas consultorias para o pessoal dos sistemas agroflorestais que eles estavam secando poço artesiano, porque estavam fazendo sistema horta-floresta, irrigando no cerrado na época seca, e o tempo de plantar a água não estava sendo o mesmo tempo de colher a água do que já estava ali antes. Então não é que o sistema está errado em não plantar água, ele planta água, mas às vezes ele vai demorar até você conseguir recarregar aquelas águas subterrâneas. Então estava em desequilíbrio. Então quando Assim, você não é porque você pensa, planta água com a floresta que você não pode fazer um telhado que capta a água da chuva, né? Que a escala de permanência da linha-chave ou mesmo a permacultura ensina caminhos, né? é Então, isso. juntar essas coisas, né? Eu quis, enfim, assim, o meu pensamento mais pragmático hoje com relação ao meu trabalho de forma geral. Eu quero incentivar, inspirar, ajudar, cooperar, capacitar as pessoas que querem protagonizar uma vida em cima de um quinhão de terra, criando intimidade com aquele quinhão. Isso muda toda a nossa perspectiva de vida, porque as minhas pautas vão ser pautas muito mais próximas das minhas mãos. Eu preciso me aliar com os meus vizinhos, eu preciso cobrar a prefeitura, eu preciso trabalhar a feira local, eu preciso trabalhar o escoamento regional. A gente precisa a gente precisa trazer para dentro do raio de influência, porque a velocidade com a qual as pessoas vão perder dinheiro, poder aquisitivo, trabalho e até né, acolhimento estatal, ela vai ser muito grande daqui para frente. Se a gente não acelerar a intimidade com o território e o conjunto de soluções que emerge dessa relação de intimidade com o território, não adianta eu copiar. A minha solução tem que emergir. Ela é da minha complexidade. Então, hoje, eu tô. Esse como é que eu posso dizer isso? Isso é a minha inspiração hoje. Encontrar essas pessoas que já estão instalando que isso é urgente e trabalhar com elas. Eu não tenho capacidade
financeira, enfim, de tempo, de tudo, para evangelizar muita gente. Né? Eu não tô no ramo de convencer ninguém, mas para as pessoas que entendem a necessidade de desenvolver autonomia, de atuar no território, melhorando os processos ecossistêmicos, essas pessoas são as pessoas que estão me dando mais motivação de trabalho mesmo, assim, de me dar tesão de trabalhar. Porque o feedback é rápido, né? É igual Uhum. o sistema florestal, né? Para usar aqui uma área que é muito mais sul do que minha, mas que eu trabalho com ela também. Poxa, num ano, você plantou ali horta e mandioca. Quando você volta no outro ano, tem sombra. Cara, aquilo é maravilhoso, né? Então, assim, a gente precisa dessa urgência, a gente precisa dessa velocidade e a gente precisa da maior quantidade possível de feedbacks que a gente está no caminho certo. A gente precisa economizar Uhum. erro. Então o livro também foi muito nesse sentido. Vamos economizar erro, né? E aí eu fiz essa. Enfim, eu confesso para você que eu fiquei um pouco preocupado de fazer esse comentário ali, né? Mas eu achei importante que as pessoas não pertencessem a uma prática agronômica ou a uma ciência do desenho ecológico ou a uma abordagem, um movimento social específico e que elas entendessem que tudo isso é ferramenta para a resiliência e autonomia ser construída no território. Foi por aí que eu fui. E, e isso realmente ficou, de novo, eu acho que ficou muito claro no teu livro, essa abordagem prática a partir de uma dimensão bastante profunda, que é a conexão com o território, né? De como buscar essa conexão e a partir dessa conexão se articular a felicidade, se articular bem-estar, se articular a saúde, abrindo o coração e a mente para tantas possibilidades que, se não forem descobertas, talvez seja essa a palavra mesmo, descortinadas, né, elas não são vistas. Elas estão debaixo do nariz, mas elas não são vistas, né? Meu amigo, estamos aqui, estou olhando o reloginho aqui do lado, estamos há mais de uma hora e meia aqui conversando, e eu acho que por nós ficamos aqui Não, até tá ótimo. meia-noite, né? Mas porque nos abastecemos, né? Eu aprendo tanto quando converso com você, e eu tô me abastecendo especialmente porque eu estou tendo a graça de já ter lido o material, né, que está virando livro, e podendo debater sobre o que foi escrito aqui contigo, então é uma alegria muito grande, né? Eu espero que as pessoas possam ter essa alegria também, possam ver, né, essas dimensões, se relacionar com essas dimensões que você traz no livro, sentir essas dimensões, né? Então, muita esperança que o livro esteja já à venda o quanto antes, que as pessoas possam acessar. E como é que está isso, assim, para a gente terminar? Como é que está esse cronograma? Como é que essa perspectiva aí de onde é que a gente vai achar o livro? É, bom, terminamos a revisão geral do livro, editorial toda, né? Fechamos aí o texto. Tá em fase de diagramação. Tem algumas adaptações de ilustração. O livro vai sair com várias ilustrações, enfim, tem umas coisas que vão ajudar a compor ali o imagético do livro, a questão da pirâmide do relacionamento humano, algumas questões com meu avô. Tem alguma série de ilustrações e de organização da informação para aquela dimensão prática que você falou, né? Então agora a gente está fazendo isso. O livro vai sair numa versão digital e numa versão impressa. E ainda esse mês está indo para gráficas, deve sair meio de julho, talvez, já disponível. Os pedidos antecipados podem ser feitos e ajudam a gente a custear todo o processo. Eu tenho uma pequena empresa que é a Impacto Positivo, alfabetização, gestão, planejamento e alfabetização ecológica, né, que eu trabalho. E aí eu peguei essa empresa e fiz uma alteração e tal, e a gente usou ela como editora. E, enfim, talvez aí preparando para algumas outras publicações, enfim, talvez até nem só minhas também. Então sai agora no meio de julho. Os pedidos antecipados as pessoas vão ver, tem um link já nas minhas redes sociais, a gente vai colocar aqui no link desse vídeo também. E a gente já está com uma série de eventos que estão só esperando a gráfica para serem marcados. Então a gente vai ter na região rural de Campinas, na região rural de Brasília. Em BH a gente vai fazer numa livraria
e em Brumadinho, na fazenda do Lucas Sigefredo, que é um amigo. Em Santa Catarina, a gente vai fazer em Gravatal, que eu estou fazendo um curso de formação continuada na escala de permanência, então a gente vai usar um final de semana para fazer um lançamento lá também. Em Florianópolis, a gente vai fazer também. E seria interessante a gente se conhecer, enfim, trazer algumas pessoas da sua rede para ali, enfim, em Floripa também. Tudo esse semestre. E a ideia dessas conversas, inclusive te agradeço muito, não só o prefácio, mas também abrir aqui essa série de conversas, porque a minha intenção é que as pessoas apresentem o livro pelos seus comentários, pelas suas curiosidades, para as pessoas que estão nas redes delas, né? Gravitando ali na rede dela. Então, esses vídeos vão ser picotados, fazer os cortes e vão ser publicados em cooperação com as pessoas que estão apoiando o livro, para a gente conseguir fazer uma coisa o mais rizomática possível. E eu estou confiando que isso vai ser suficiente para fazer o livro chegar para um número maior de pessoas e, enfim, essa é a estratégia que eu estou usando para não ter que ficar lidando muito com grandes corporações, com grandes estratégias, né? Fazendo uma coisa simples, distribuída e, enfim, rizomática. E, enfim, tem um link aqui no vídeo, vai ter, né, alguns vídeos que vão ser divulgados também nesse molde que a gente fez aqui com os cortes. E esses eventos presenciais, tem também nesses eventos presenciais a possibilidade de a gente fazer uma oficina de um dia, que aí tem essa dimensão que você trouxe também, que é um pouquinho da leitura do livro, mas com o tempo de exercício. A Uhum. implementação de um caderno, pensar o Interessante. contexto holístico, pensar como é que as vocações e limitações da família podem ou não combinar com determinados territórios. Então tem um Uhum. modelo oficina também que tá, enfim, já está formatado e esperando aí para a gente ver se ganha tração. Uma das maneiras é a gente realmente fazer é, um evento que é sobre o livro e sobre a prática, bem no estilão que você falou. Legal. Eu tenho a impressão que isso vai ser muito positivo, vai ser muito agregador, né? Porque você já conduz nos teus cursos atividades práticas baseadas em conceitos profundos, né? Mas quando a pessoa tem o livro e ela tem aquele acesso ao livro, inclusive eventualmente anterior ao curso, anterior à oficina, né? Ela vai poder estar praticando e ter em casa, ter material sempre acessível, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Além, né, das divulgações aí, das que você falou, das várias formas de rizoma, né, ou de bicorriza. Exato. É isso aí, a ideia é essa. Mas, meu querido, Legal. muito obrigado Eu que agradeço. pela sua força, pelo seu apoio, o prefácio de novo, essa introdução aqui por meio da conversa, uma conversa também prefaciando outras. É, já de muito tempo, né, que eu venho bebendo aí da fonte do seu trabalho. Venho lendo, venho convivendo, perguntando, perturbando. E, Perturbação não, maravilhosa. eu acredito, Walter, sinceramente, que o seu trabalho ele é muito importante quando você fala de reconexão e a ecologia florestal como uma maneira de fazer isso, né? Uma maneira das pessoas desenvolverem intimidade com o território. Eu venho usando intimidade, né? Porque conexão as pessoas acham que vai tomar um banho ali de banheiro no final de semana com a vista infinita e conexão com a natureza, né? Eu preciso de intimidade, porque vai ter que cuidar do lugar, vai ter que sair na chuva, vai ter que pegar frio, vai ter que pegar calor. Intimidade é um pouquinho diferente, né? Uhum. E eu acho que, na É verdade, a gente trocar está escova de ansiando. dente com o território, né? Como é que é? É trocar escova de dente com o território. Isso, exato. Eu acho que é disso eu acho que a gente anseia isso mais do que conexão, né? Mas isso aí requer enfim. E aí o seu trabalho ajuda muito nisso. E eu queria te agradecer, porque realmente eu, né, venho já há bastante tempo me beneficiando dele e poder ter você participando e apoiando esse livro é uma honra. Obrigado, viu? A honra é minha, meu amigo. Eu tenho aprendido tanto contigo e tenho muita honra mesmo, tanto ter escrito o prefácio quanto, enfim, felicidade, assim, da tua generosidade de estar distribuindo para o mundo essa tua construção, né? Eu fico muito feliz e muito honrado. Vamos junto. Meu velho, Muito brigadão, viu? Deixar obrigado, mano. você descansar aí, que foi um dia longo. Um beijão pra você, Ah, beijão pra família. Eu te dou para notícia, você acho também. que até o final do mês, aí, uns 30 dias eu te dou notícia aí e te mando o seu. Tá bom. Ah, maravilha.
Um grande abraço, Beijão meu pra amigo. vocês, valeu. Valeu, tchau, tchau.